Hoje é dia da gente finalizar o nosso Funko Pop de Avatar, fazendo então todas as pinturas, bordados e os acabamentos finais aqui do nosso Funko Pop. Lembrando que para quem é membro do canal, então hoje ainda está recebendo o PDF do nosso Funko Pop. E se tu quer te tornar membro para ter acesso aos PDFs do Feito à Mão e também aulas exclusivas, clica aqui em cima na aba Seja Membro e torne-se membro a R$ 6,99 por mês e tenha direito aí a vários benefícios do canal. Então, tudo que você precisa saber sobre o nosso Funko Pop está aqui na descrição desse vídeo, junto com o link da playlist com todas as aulinhas. Não vamos nos espichar aqui, vamos terminar o nosso Funko Pop, bora para nossa aula, bora crochetar. E é claro, antes dessa aula começar, não esquece de te inscrever no canal e deixar aquele like para mim e dizer se tu confeccionou comigo o Funko Pop e se tu gostou dessas aulinhas. Bora crochetar? As orelhinhas costuradas, já estão as duas posicionadas, costuradas. Vamos dar sequência aqui no nosso Funko Pop, vamos fazer o rabinho dele, né? É bem simples a confecção do rabinho, tá? Eu vou iniciar aqui subindo 17 correntinhas. Eu vou fazer correntinhas não tão apertadas, porque eu vou precisar trabalhar na parte de trás dessas correntinhas, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3... Vamos subir 17 correntinhas no total. Então, aqui, ó, fiz as 17 correntinhas, agora a gente vai trabalhar na parte de trás das correntinhas. Então, a gente não vai trabalhar aqui como se a gente trabalhasse normal. A gente vai virar a correntinha assim e vai trabalhar nos ganchinhos que ela forma aqui atrás, ó. Ela forma ganchinhos aqui atrás, ó. É nesses ganchinhos que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai virar, vai vir no próximo ponto aqui, ó, e vai puxar pontos baixíssimos, ó, até lá embaixo. Para cada correntinha que eu tenho, pegando só no ganchinho de trás aqui, eu vou trabalhar pontos baixíssimos, ó. Até chegar lá embaixo. Um ponto baixíssimo para cada correntinha, sempre nessa alcinha de trás da correntinha aqui, ó. Por isso que a gente não aperta muito as correntinhas, porque senão fica difícil da gente pegar esse ganchinho aqui, ó, tá? Então, vamos trabalhando, aí vai ficando assim e assim, ó. Dos dois lados, os pontos são iguais. Vamos seguir aqui em pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo em cada alcinha de trás aqui das nossas correntinhas. Até chegar lá embaixo. Então, aqui, ó, cheguei aqui no final, ó, fiz o último ponto baixíssimo na alcinha de trás da última correntinha aqui. E daí, aqui, agora eu vou cortar este fio, vou deixar um pedacinho de fio pra depois a gente colocar o rabinho nele, tá? Ó. Não precisa muito, tá? Pouquinho só de fio. Voltei aqui o último ponto e, ó, nosso rabinho ficou assim, ó. Agora, aqui, ó, na ponta do nosso rabinho, nós vamos passar uns fiozinhos pretos, tá? O mesmo fio, ó. Eu vou pegar o mesmo fio, porque como esse fio aqui, ele tem várias... Ele tem 4 fiozinhos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 pedacinhos só desse fio. Porque ele já rende bastante, porque ele é grosso. Ó, assim. Agora, esses 2 fios aqui, eu vou passar aqui na ponta do rabinho. Vou entrar com a agulha aqui, ó. E vou puxar eles aqui, ó. Que nem botar... Como se estivesse botando o cabelinho boneca, ó. Passo assim. E tranco eles aqui, ó. É só isso aqui, ó. O rabinho deles. Agora, a gente vai cortar aqui, dar uma desfiadinha e cortar o excesso. Isso aqui. Tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha tesourinha, vou cortar o excesso aqui, ó. E com a ajuda de um pente, eu vou dar uma desfiadinha nessa parte. Agora, eu venho aqui com um pentinho, ó. E vou dar uma desfiadinha. Esse fio aqui, ele já desfia por si só, né? Nem precisa muita coisa. Ele é um fio que desfia bem fácil. Tá? Isso aqui. Dá mais um pedacinho aqui pra deixar bem parelhinho. E é isso aqui, o rabinho deles. Tá? Agora, vamos colocar aqui o rabinho no corpinho dele. A gente deixou aqui, ó, o fio que a gente iniciou e o que a gente finalizou, né? Então, agora, a gente vai vir aqui atrás, no corpinho dele, na parte de trás. Vai achar aqui a posição onde a gente vai colocar esse rabinho. Eu vou colocar aqui, ó. Bem um pouquinho pra cima aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. De baixo pra cima aqui, ó. Na primeira carreira aqui, onde a gente uniu as pernas, ó. 1, 2, 3, 4,
5 carreirinhas pra cima, ó. Assim e assim. Tá? Então, eu vou pegar agora e vou introduzir esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Um deles, né? E eu vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar bem aqui o meio. Dá pra não deixar meu cabinho virado, né? Acho que ele é assim. Aqui. Vou passar um dos fios aqui, num dos pontos, eu passo um. Ó. Desse jeito. Levo ali pra frente pra me amarrar com o outro, ó. Agora, o outro fio, eu passo no pontinho do lado desse aqui, ó. No do lado. E vou lá na frente também, ó. Aqui na frente eu vou sair no mesmo ponto que eu saí com o primeiro fio, ó. No mesmo lugar eu tenho que sair, tá? Tem que ser no mesmo lugarzinho aqui, senão não vai dar certo a nossa amarração. No mesmo ponto. Aqui. Aqui atrás eu saio um em cada ponto, no ponto do lado do outro, mas aqui na frente eu encontro nos dois, ó. Tá? Então, aqui, ó. Rabinho do nosso avatar já tá colocado aqui, ó. Tá? Agora, esses dois aqui eu vou dar nozinhos bem apertados pra firmar o nosso rabinho aqui. Então, aqui vamos dar nozinhos bem apertadinhos, ó. Vamos dar aqui uns 4 nozinhos bem apertadinhos pra depois esconder lá pra dentro, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou introduzir esses fios aqui de novo na minha agulha. E vou perder eles lá pra dentro, pra firmar bem. Assim. Tá? Agora, eu volto aqui no mesmo pontinho, ó. E vou tocar eles. Vou trancar eles aqui pra dentro. Pra esconder o nozinho, ó. Tá? E aqui eu posso cortar o excesso. Vamos esconder aqui os excessos. E vamos, aqui onde a gente deu o nozinho, voltar com o nosso ponto aqui, pra ele não ficar marcado, né? Tá? E o rabinho aqui atrás também, ó. Vamos ajustar ele pra ele ficar direitinho. Não ficar repuxado. Tá? Então, ó, colocado aqui o rabinho do nosso avatar. Beleza? Agora, vamos continuar dando sequência aqui no nosso avatar. Depois, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, ó, com um rabinho e dar um pinguinho de cola aqui no topo dele e fazer assim, ó. Que ele vai ficar com o rabo levantado assim, ó. Tá? Se vocês preferirem. Senão, você pode deixar só assim. Eu acho que eu vou deixar o meu assim, acho que tem mais parecido com um personagem, tá? Vamos seguir aqui, então, agora fazendo os acabamentos do nosso avatar. Então, agora, para fazer todos os acessórios do meu avatar, eu vou usar aqui sobrinhas de fio, tá? Aqui eu tenho sobrinhas de fio de um castanho bem clarinho e de um castanho um pouquinho mais escuro, tá? Não precisa nem ser o mesmo fio que vocês trabalharam no avatar de vocês, se vocês não têm sobrinha do mesmo fio. Pode usar aí o fio amigurumi, normal, o fio balloon, só daí vocês, de repente, cuidem as proporções aí, se o fio for um pouquinho mais fino, para aumentar um pouquinho o número de correntinhas e tal, tá? Casualmente, aqui eu tenho sobrinha do soft nas duas cores. Mas se não tivesse, eu usaria outro fio também, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó, fazendo a minha laçada inicial. E eu vou subir aqui, ó, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, a contar da agulha na segunda correntinha, trabalhando 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou girar o meu trabalho desse jeito. E vou voltar trabalhando sobre esses 4 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3 e... Opa! 4 pontos baixos. Vou girar novamente o meu trabalho e vou seguir trabalhando aqui pelos 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou girar
E vou trabalhar sobre os 4. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vou girar e vou fazer aqui mais uma carreirinha. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Ó, é isso aqui, ó. Que vai aqui na frente do nosso avatar, ó. Mas a gente ainda vai fazer mais uma voltinha. Então, são 5 voltas, tá? Então, mais uma aqui pra gente encerrar, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, a partir daqui, eu vou subir 35 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e vou até 35. Feito aqui, ó, as minhas 35 correntinhas, agora eu vou cortar esse fio, vou deixar um pedacinho de fio pra nós costurar ali, dar uns pontinhos na frente dessa sainha aqui, tá? Ó, então, eu volto aqui a última, que depois eu vou dar uns pontinhos. Antes de eu dar uns pontinhos, eu vou só arrematar esse fio inicial aqui, ó, pra ele não ficar solto aqui. Vou dar um arremate nele, esconder ele, e daí eu volto pra gente costurar junto. Então, aqui, ó, rematei o fio, escondi. Agora, vamos costurar aqui. Dar uns pontinhos aqui pra firmar essa sainha aqui. Vamos botar ela aqui na frente, ó, bem na frente. E vamos fixar ela aqui, ó, com os alfinetinhos pra ela não sair do lugar. Desse jeito. Agora, a gente vai pegar esse cordão, vai passar por todo o corpinho dele assim, ó, por trás. Até chegar ali na frente, ó. Assim. Até que a gente chegou aqui, ó. Agora, aqui a gente vai dar uns pontinhos. Então, vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro. Pra gente fazer aqui uns pontinhos só nessa parte da frente, tá? Depois do cordãozinho lá atrás, a gente fixa de outro jeito, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Cuidar pro meu cordão não torcer. E eu vou pegar aqui o pontinho assim, ó. Vou passar por cima do meu pontinho. Tá? Cuidem pra deixar o cordãozinho retinho, tá? Assim. Agora, eu vou passando aqui, ó, pegando uma alcinha do ponto ali e uma alcinha do ponto aqui, ó, e o ponto aqui, ó, pra gente firmar aqui essa costurinha. Vamos puxar bem, ó, para as pontas ficarem bem unidas, né? Não ficar torto. Vou vir aqui, vou pegar uma alcinha lá embaixo, ó. É só pra firmar mesmo essa parte aqui da frente da roupinha dele, ó. Vou voltar aqui. Porque essa parte aqui tá no fixo, o resto tá de boas. E aqui. Tá? Assim. Vou ajustar aqui pra não ficar marcada essa costura, ó. Uma costura bem frouxinha, tá? Vou voltar aqui. E agora, eu vou pegar esse fio e vou tocar ele lá pra trás, porque ele vai dar um pontinho lá atrás, pra deixar no lugar paradinho também lá atrás, essa parte das correntinhas. Então, eu vou vir aqui atrás, ó. Cuidar, porque aqui dentro tem uma sustentação, né, do pescocinho. Então, eu vou sair em qualquer lugar aqui, depois eu vou até onde eu quero. Então, aqui, ó, passei com o fiozinho aqui, eu fiquei um pouquinho mais longe de onde tá, mas a gente vai chegar ali agora. Pra dar uns pontinhos aqui na parte de trás. Pode ser colagem também, mas como eu tô com o fio aqui, né, eu já vou fazer aqui, dando uns pontinhos aqui, ó, pra segurar essa alcinha parada aqui atrás também, tá? Já que a gente tá com o fio aqui, vamos aproveitar ele. Que daí a gente não precisa nem fazer colagenzinha aqui. Vai ficar sempre no mesmo lugarzinho. É uma peça decorativa, né? Então, não tem nem muito segredo nela, porque não é uma peça que a pessoa fica mexendo toda hora, né? Mas, por garantia, né? Aqui eu só vou fazer assim, ó. Eu vou dar um... Vou passar aqui só em uma correntinha, ó. De uma correntinha pra outra aqui, ó. E já vou voltar com esse fio lá pra frente, vou amarrar e vou dar nó nele dentro do trabalho. Que assim já deixa ele bem firme aqui no nosso... E a gente já prendeu aqui atrás também, ó. Agora eu volto com ele aqui na frente, ó. Em qualquer lugar. Desse jeito. Vou puxar aqui. Nossa, a agulha trancou. E aqui eu vou ajustar pra não ficar marcado aqui onde eu tranquei o fio, ó. Então, eu volto com ele aqui, eu deixo bem frouxinho, ó. Não aperto, tá? Pra não ficar marcado. E daqui ele já não vai sair do lugar. Daqui eu vou desmanchar esse fio. E vou dar nó nele desmanchado assim, ó.
Dá uns nozinhos nele, que o nozinho tranca na fibra daí. Vários nozinhos, eu vou dar aqui, ó, 2. Vários nozinhos pra ele ficar bem trancadinho na minha fibra. Tá tomando forma o nosso avatar. Agora eu vou voltar com ele na minha agulha, vou tirar um pouco desse excesso que tá atrapalhando. E vou perder de novo ele dentro da minha fibra. Esse processo que a gente faz aqui de dando um nó e trancando ele na fibra, evita com que a gente dê nó no trabalho. E daí a peça fica mais bonita, sem nozinho, né? E o fio não tem risco de soltar, porque ele fica bem preso no meio da nossa fibra. Bem trancado, ó. Agora aqui eu corto. Escondo aqui pra dentro essa pontinha, ajusto os pontos que eu passo. Aqui também eu ajusto, ó, pra não ficar marcado. Deixar ele bem frouxinho. Tá pronto aqui, ó. Agora com um fio castanho um pouquinho mais clarinho, com o bracinho esquerdo aqui, ó, o bracinho onde a faixa tá atravessando, eu vou vir aqui, ó, vou entrar com esse fio aqui por cima do meu bracinho, em qualquer ponto aqui, ó, tá? E vou vir com ele aqui embaixo, bem embaixo do meu pulso aqui, ó. Meu pulso não, né, o do nosso avatar. Assim. E agora eu vou fazer aqui, ó, vou passar esse fio aqui umas 4 vezes aqui no meu pulso pra formar um braceletezinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou passar 1, 2, 3, 4. 4 vezes, tá bom. Agora, eu vou passar mais um pouquinho, mais umas vezes aqui, ó, pra deixar ele mais firme. Ó, aqui. E agora, quando eu vim aqui, ó, eu vou voltar com este fio no mesmo ponto que eu entrei, aqui por baixo, ó. E vou sair com ele também aqui no mesmo ponto de cima que eu iniciei, ó, assim, ó. Pra gente trancar ele aqui, dar nozinho, tá? Então, vou ajustar os fios aqui pra eles ficarem direitinho. Venho aqui e ajusto aqui pra ficar bonitinho meu bracelete. E ajusto aqui também a tensão aqui, ó. Vou vir com eles aqui, ó, por cima, pra não aparecer aqui onde eu entrei e saí com os fios. Formando o braceletezinho dele aqui, ó, tá? Agora, esses dois que eu vou dar um nozinho e vou esconder ali dentro. Então, é só nós vir aqui e dar um nozinho nesse fiozinho aqui, ó. 1 e 2 nós. Vou cortar o excesso e deixar ele lá dentro do meu braço. Dentro da fibra que tem lá dentro, que embora que tenha pouquinha fibra, a gente tem enchimento aqui dentro também, ó. Então, eu guardo ele aqui, esse nozinho aqui pra dentro, ó. Escondo ele ali. Ajusto o meu pontinho. E ajusto aqui também o meu bracelete, ó. Pra ficar tudo direitinho. Tá? Tá? Aqui. Pronto, o braceletezinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, com o fio um pouquinho mais escuro desse lado aqui, tá? Então, eu vou passar aqui em cima do bracinho dele, tá? Mas eu vou fazer menos voltas, não tão grosso ali que nem meu bracelete. Eu vou fazer só umas 2 ou 3 voltinhas ali, pouco mais pra cima nesse bracinho, tá? Então, faz a mesma coisa nesse aqui. Não vou fazer junto porque é igual, tá? Só vou fazer aqui e depois eu volto mostrando pra vocês. Então, aqui, ó. Fizemos essa etapa aqui do nosso Funko Pop, ó. E agora, vamos fazer o bordadinho do rostinho dele, pra depois a gente começar as pinturas. E por último, a gente vai costurar o cabelo, tá? Fazer o cabelinho dele vai ser a última coisa que eu vou fazer, porque eu ainda tenho que colocar a cabeça antes de costurar o cabelo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro o nariz dele, o narizinho. E depois, a gente vai fazer as pinturas dele, esperar secar pra costurar o narizinho, ou o cabelo, então. Pro narizinho, o nariz é feito em 2 etapas. A primeira etapa eu vou fazer com o mesmo fio da cor dele, que é o azul. E vou introduzir ele aqui na minha agulha pra gente bordar aqui a primeira etapa. Vamos fazer aqui sobre 4 pontinhos, ó. Vou contar 2 pontos pra frente de cada olhinho aqui, ó. Vou entrar com o meu fio aqui em qualquer lugar. Vou vir com ele aqui, ó. É bem simples aqui o bordadinho. Vou deixar meu fiozinho ali pra depois a gente amarrar um no outro. Vou contar 1, 2, 3, 4. E vou passar aqui umas 3 ou 4 vezes este fio assim, ó. Até eu dar aqui o tamanho do meu nariz.
E daí, aqui, ó, venho aqui de novo. Quando eu passar aqui, eu já tá bom aqui de bordado. Eu vou vir com esse fio aqui e vou perder ele. Vou ajustar. Aqui. E aqui. Agora eu vou voltar com ele aqui, ó. Que assim já vou trancando ele e vou encontrar com o primeiro ali pra mim dar um nozinho nos dois, ó. Daqui eu vou só encontrar no mesmo ponto desse daqui, vou dar um nozinho nos dois e vou esconder, que nem a gente tá fazendo até agora, tá? Então, aqui, vou fazer o meu aqui, que isso aqui é básico, e daí já retorno pra gente fazer a segunda etapa do nariz. Agora, eu vou vir com um fio rosa pra fazer o último acabamento aqui do focinho, do narizinho dele, né? Vou entrar também aqui em qualquer lugar e vou vir com esse fio aqui, ó. Como se eu fosse fazer outro bordado aqui no narizinho dele, ó. Só que daí, vou deixar aqui pra gente amarrar depois. Agora, eu vou vir aqui, ó, do outro lado. E vou passar 2 vezes também esse fio aqui, ó. Assim. Só que eu não vou apertar, ó. Eu vou passar, vou quase fechar aqui, mas não vou. Vou passar de novo, e quando eu passar de novo aqui, ó. Daí, eu vou vir com esse fio aqui no meio do narizinho dele aqui embaixo, ó. Assim. Passando aqui, ó, no meio do narizinho por baixo do fio rosa. Daí, eu vou fazer isso aqui, ó. Daí, sim, agora eu vou ajustar aqui, ó, os 2 fiozinhos. E vou apertar aqui os 2. Assim, e vou voltar com ele aqui por baixo, lá pra cima. Desse jeito. Assim. Vou ajustar aqui, pra ficar direitinho. Assim, ó. Desse jeito, tá? Prontinho. Agora, esse fio aqui, eu vou voltar com ele sem repuxar e vou encontrar com esse aqui de baixo pra gente dar um nozinho nos dois pra trancar, tá? Igual a gente tá fazendo com todos os fios. Viemos aqui com ele, encontramos com esse primeiro aqui, no mesmo lugar e dou um nozinho, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou fazer a sobrancelha do avatar, tá? Então, eu já vou marcar aqui, ó, a minha sobrancelha e a gente vai fazer junto, tá? É uma sobrancelha mais... Parece meia braba, né? Vou entrar com o fio preto. O fio preto eu achei muito grosso pra fazer a sobrancelha, então eu desmanchei ele, deixei ele só em 2 fios, tá? Porque esse fio aqui da Amigurumi Soft, ele é mais grossinho, né? Então, eu achei melhor dar uma desmanchada nele, ó. Assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o meu fio aqui, ó. Vou subir, ó, na carreira de cima, 1, 2, 3 pontos. No terceiro, eu vou entrar... Não é no terceiro, é no quarto, perdão, ó. 1, 2, 3, 4. Esse que eu fiz, 1, 2, 3, para não confundir vocês, 4. Quando eu entrar aqui na carreira de cima, eu vou voltar um ponto para baixo na carreira de baixo que a gente tava trabalhando. Desse jeito. Assim. Ajusto. Agora, eu vou voltar com ele aqui, ó, de novo. E vou cair aqui do outro lado e vou fazer a outra sobrancelha exatamente igual. Assim. Tá? Uma sobrancelhinha aí, mas parece uma expressão mais de nervosinho, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na carreira de cima e descemos na carreira de baixo. Um ponto pra frente. Assim. Voltamos no mesmo lugar e perdemos esse fio lá com o primeiro pra gente costurar. Costurar não, desculpe, amarrar eles junto. Vou caminhando com o meu aqui até chegar lá. Primeiro eu venho aqui e ajusto pra que fique direitinho, né? Pra que não fiquem diferentes uma da outra, tá? Agora é só encontrar os dois aqui e amarrar os dois. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou fazer uma correção aqui na sobrancelha dele, porque quando eu fiz a sobrancelha, eu achei que ela ficou meio curtinha, contando aqui só 5 casinhas. Então, eu desmanchei ela, fiz exatamente do mesmo jeito, mas eu desmanchei e contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos antes de fazer a subida e a descida aqui, tá? Porque eu achei que ela tinha ficado muito estreitinha, achei que assim ela ficou melhor, um pouquinho mais larga, tá? Então, é a mesma sobrancelha, só aumenta um pouquinho de casas de números
de pontos que vocês vão fazer aqui, tá? Então, aqui, ó, o bordado tá feito. Agora, eu vou costurar o cabelinho dele, tá? Eu ia pintar antes de costurar, mas eu vou deixar ele todo pronto pra mim ter depois noção de onde vão ser bem certinhas as pinturas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem costurar tudo no final, porque vocês já vão ver, então, como são feitas as pinturas. Então, vocês podem pintar no final, depois de tudo, e depois costurar. Mas no meu caso aqui, como eu tô montando a peça com vocês, eu preciso ter uma noção dele montado pra poder pintar, tá? Então, aqui, ó. O cabelinho dele tá aqui, ó, o fiozinho que a gente terminou pra gente fazer a costurinha. Aqui é o fio do anel mágico e é anel mágico com anel mágico, tá? Este fio aqui, ó, que a gente vai amarrar depois, porque a cabeça encaixada no lugar é a última coisa que eu fazer, eu vou voltar com ele lá pra baixo, ó. Eu vou voltar com ele pra ele não me atrapalhar aqui na hora da costura do cabelo, tá? E porque depois eu preciso que passar ele por cima do cabelo, né? Então, aqui, ó. Eu vou guardar ele aqui pra... Eu vou voltar com ele lá pra baixo, mas depois a gente ainda vai usar ele, tá? Só pra mim poder costurar o cabelinho aqui. Vou deixar ele aqui, depois eu volto com ele lá, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu cabelinho com essas duas mechas mais longas, que a gente sabe que são nas laterais, as mechas longas. Deixa eu achar as minhas aqui. As duas mechas longas, a gente sabe que é a lateral do cabelinho dele, né? Então, vamos achar as mechas longas aqui, pra gente botar pra lateral. Aqui. E aqui, a gente sabe que o que tá antes das mechas é a franja e depois é o cabelo. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar as mechas aqui como guia e vou vir aqui e vai ser aqui, ó, anel mágico com anel mágico praticamente, ó. Aqui. Vou botar o cabelinho assim e vamos passar assim, ó. A mecha larga e uma só mechinha ficam pra frente da orelha. Vai ficar mais fácil de vocês posicionar o cabelinho, ó. Então, a mecha larga e uma mecha fica pra frente da orelha. A mecha larga e uma mechinha fica pra frente da orelha. O resto tudo aqui, ó, pra trás da mecha larga, vai ser cabelo, tá? Então, aqui já vai ficar bem mais fácil da gente posicionar aqui o cabelo, ó. Eu vou começar posicionando essas duas mechinhas aqui de referência, ó. Uma mecha curta. Aqui. E a mecha mais larga, mais comprida, aqui, ó. Mais larga não, mais comprida, né? Aqui. Uma mecha curta na frente da orelha. Aqui. E a mecha longa, tá? Então, vai ficar fácil de vocês fazerem se vocês já fizerem assim, ó. Já vai dar a posição certinha do nosso cabelinho. Uma mecha curta e a mecha longa na frente da orelha, assim. Tudo que vem depois aqui agora vai ser a parte de trás do cabelo. Então, vou posicionar já o meu cabelo aqui no topo, ó. No topo da cabeça, eu já posiciono o meu cabelo assim, ó. E vou botar os alfinetes aqui, ó. Que eu já tô com o jeito certinho aqui onde eu vou costurar. Tá? Então, que é só essa parte de cima aqui que a gente vai costurar. Então, eu já vou colocar o alfinete aqui, ó. Vou rodear essa parte, bastante alfinete aqui, que o alfinete vai ajudar bastante na hora da costura. Pro cabelo não sair do lugar, né? A costura aqui vai ser bem rápida e fácil. Não é uma costura complicada, não, ó. Tudo que tá antes é franja e tudo que tá depois é cabelo. Tá? Então, aqui. Vou botar um bem no meio aqui também. Deu anel mágico com anel mágico. Tá? Então, aqui, ó. A gente sabe que aqui o que tem antes aqui é cabelo, ó. E aqui atrás é cabelo também, tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou começar arrumando o cabelo atrás da orelha, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, pra próxima mecha, vou botar ela bem aqui atrás da orelha, ó, e vou alfinetar ela. Porque depois essas mechas aqui vão ser coladas, não vão ser costuradas. E para que elas fiquem também bem certinho, eu vou ajustando os dois lados ao mesmo tempo, ó. Boto uma daquele lado, alfineto, boto uma desse lado e alfineto. Pra que elas fiquem bem alinhadinhas, tá? Aqui, depois que você estiver com tudo alfinetado nas posições certas, é só seguir aqui costura e colagem, que daí não tem erro. O mais difícil aqui é vocês alfinetar. Deixar tudo prontinho pra receber as costuras e as colagens, tá? Acho que essa aqui é a parte mais complicadinha dele. Ó, vou botando os dois lados ao mesmo tempo pra que fique reto, tá? Pra que fique simétrico. Fique mais mecha de um lado e menos mecha do outro. Ó. Eu vou espalhando aqui as mechas pela cabecinha dele. Tudo aqui atrás. Baixando e alfinetando. Tá? Vou alfinetar todas aqui. Vocês já entenderam como é que a gente vai alfinetando aqui, já volto. Então, aqui, ó, tô com o cabelo todo alfinetado.
tá? Já separei as mechas, estão tudo alfinetado. Essa parte aqui da franja a gente não faz nada, tá? Isso aqui depois que tiver tudo pronto, a gente vai só passar ela pra trás e assim, daí fazer as colagens da franja, tá? Não precisa alfinetar nada agora, assim, podemos deixar ela bem como tá, tá? Então, o nosso cabelo tem que ficar assim, com as mechas bem distribuídas aqui atrás, assim, ao longo da cabecinha, desse jeito, tá? Depois a gente vai fazer a colagem delas. Mas primeiro, então, vamos fazer a costura do topo aqui da cabecinha. Então, agora, ó, com o nosso cabelo todo alfinetado, devidamente colocado aqui, eu vou costurar esta base aqui do cabelinho, só esse quadrado aqui do cabelinho, tá? Então, o meu fio que eu deixei pra costura tá aqui, ó. A única parte que vai ser costurada é essa, o resto tudo colagem, tá? E eu vou vir aqui, ó, com o meu fio, com a minha agulha, e vou costurar essa primeira base aqui do cabelinho desse jeito, assim, ó. A costura aqui é uma costura que você sinta que o cabelo vai ficar bem firme, não tem segredo na costura. Uma costura simples aí, ó. Eu entro aqui, pulo um ponto pra frente, pulo um de base e vou no segundo aqui, passo a minha agulha assim. Puxo o meu fio. Desse jeito. Ajusto bem aqui, ó. Agora, eu volto aqui atrás no ponto que eu pulei, sentindo que eu tô pegando também ali embaixo a cabeça dele, né? Os pontos da cabeça. Vou tirando os alfinetes conforme eu vou passando. Pulo um. Venho no segundo. Assim. Desse jeito. Puxo o fio. Cuidando aqui pra não pegar nos cabelinhos. Puxo. Ajusto a tensão, tá? Volto naquele ali de trás que eu pulei. Venho aqui, pulo um e vou no próximo. Essa agulha aqui que eu tô tá muito ruim, eu vou trocar ela. Não tá boa não, porque a ponta dela tá meio ruim. Vou trocar aqui no meio da aula mesmo, porque pra não parar o vídeo. Aqui. Vou voltar aqui. Volto ali atrás naquele que eu pulei, pego o ponto, pego da cabecinha também, você sente que quando eu desço aqui, eu pego já os pontos da cabeça também, ó. E por isso tem que estar bem alfinetadinho pra que não saia da posição de costura. Pulo um, vou pro próximo. Vou fazer aqui todo esse contorno dessa base da cabecinha aqui, ó, tá? Puxo bem e vou fazer isso aqui por toda a cabeça, tá? Volto naquele que eu pulei aqui atrás, ó. Pego ele, sinto que eu pego o ponto embaixo na cabeça também, tá? Eu tenho que pegar o ponto da cabeça junto na costura. Passo. Como esse fio aqui, ele é macio, ele é mais gostosinho de costurar. A costura se torna menos cansativa, ó. Volto naquele ali que eu pulei, e assim eu vou fazer aqui por toda essa base aqui que tá alfinetada, ó, tá? Então, eu vou fazer as minhas costuras aqui, porque a costura é simples, não vamos se estender aqui na costura. E depois eu volto com vocês, então, quando eu estiver no final dessa costura aqui, pra gente fazer as colagens junto, tá? Porque a costura aqui é sempre a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, fiz toda a base da costura aqui, ó, do cabelinho, tá? Ele ficou bem presinho, então, é só essa parte do cabelo que a gente vai costurar, o resto é só colagem, tá? Trabalhei com uma cola boa, que seja 100% lavável, geralmente na cola tá escrito se ela é lavável, uma cola de silicone frio, ou uma cola pano. Eu vou usar aqui a cola pano, eu gosto dessa cola da Gliarte, que ela é 100% lavável, já usei ela há anos e ela é muito boa, mas a da Círculo também é boa, tá? Quem quiser usar, quem tiver a da Círculo aí pode usar. Qualquer cola que seja boa e que você saiba que depois a pessoa vai poder lavar a peça e não vai danificar, tá? Então, aqui eu fiz o meu último pontinho aqui, ó. Agora, eu vou dar um nozinho aqui, eu vou pegar uma alcinha de um dos pontos aqui pra dar um nozinho, tá? Mas eu vou dar um nozinho aqui bem modesto pra esconder ele depois, tá? Pra que não fique marcação de nó aqui. Só pra garantir que essa costura vai ficar bem firme, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Assim. E daí agora eu vou entrar com esse nozinho aqui por dentro, já escondendo ele também, ó. Daí, eu vou pegar esse fio e vou tocar ele perdendo aqui. Como essa daqui é uma peça que ela é mais decorativa, né? Então, não tem problema da gente fazer aqui umas colagenzinhas do cabelo, tá? Ó. E mesmo que fosse uma peça pra criança brincar, se a cola for boa, senão não tem problema. Ó. Perdi aqui o meu fio e eu já vou cortar os excessos dele aqui, ó. Vou cuidar aqui pra não ficar marcado os pontos que eu vou cortar. Tá? Porque agora vai ser tudo colagem, daqui pra frente. É só essa parte aqui que a gente costura, tá? Então, agora vamos colar aqui
o resto do cabelo do nosso avatar. Lembrando que a franja é a última coisa que eu vou fazer. Como ele já tá aqui, ó, todo posicionado, as mechas longas eu também não vou colar, porque primeiro eu vou pranchar elas pra deixar elas bem lisa. Então, essa daqui eu não colo agora. Eu vou colar essa mecha depois aqui da mecha longa e essas mechas aqui de trás. Então, eu vou colar da seguinte forma, ó. Eu vou pegar a minha cola pano e vou fazer assim. Vou passar a cola pano até quase o final da minha mecha aqui, ó. Vou deixar só um pouquinho no final sem cola pano. Aí eu vou vir com a cola, deitar a minha mecha assim, ó, trazer ela até quase o final dela aqui, ó. E daí sim eu vou alfinetar aqui no final, tá? Eu não preciso esturricar a mecha aqui pra ela colar, tá? Eu deixo ela colar assim, ó, mais soltinha mesmo, firme na cabeça, mas mais soltinha pra ela não ficar, pra ele não ficar com o cabelo muito estático, tá? Ó, assim. Agora eu vou vir aqui, ó, vou tirar o alfinete da próxima mecha. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Venho desde aqui de baixo da raiz, ó. E vou trazendo cola até quase o final da minha mecha. Até quase aqui no final da minha mecha. Deito a minha mecha. Assim. E colo ela aqui. Alfineto aqui quase no final. Bem embaixo aqui. E deixo só um pedacinho assim, ó, tá? Ajusto ela. E assim, agora eu vou fazer aqui em todas as minhas mechas, tá? Aqui também é só repetição, então a gente consegue fazer. Eu gosto dessa embalagem aqui da cola. Eu sempre compro a cola grande, mas sempre tem uma embalagemzinha assim pequenininha, porque eu acho que ela tem mais precisão e dá menos sujeira na hora de colar. Então, eu sempre vou abastecendo uma bisnaga menor. Venho, colo aqui quase até o final, tá? Desse jeito. As mechas já estão todas alfinetadas, então não tem como a gente errar aqui posição de colagem, tá? Desse jeito. Vamos seguindo aqui fazendo a colagem, então, de todas as nossas mechas. Com exceção das mechas longas e da franja. Então, aqui, ó. Fiz a colagem de todos os cabelos aqui atrás, ó. Tá tudo coladinho. Tudo bonitinho aqui, ajustadinho, ó. Agora, a gente vai pegar e vai fazer a parte do tompete aqui dele. Do topete dele, tá? Então, ó, os fios longos a gente vai deixando, porque depois eu vou passar uma prancha pra ele ficar assim, porque o fio, ele fica retinho assim, mas a linha não fica, né? Então, depois a gente prancha pra ele ficar retinho. Agora, eu vou vir aqui no topetinho dele e vou trabalhar assim, ó. Esses fios que estão aqui na frente, eu vou jogar eles pra trás assim, ó. Mais caídos assim, ó. Desse jeito, ó. Sem puxar, tá? Que ele fique meio levantadinho ele aqui na frente, que ele fique como se fosse mesmo um topetinho aqui na frente. Vou jogando pra trás assim, ó. Assim e assim. Esses últimos aqui eu jogo mais por cima, assim, do cabelo, ó. Que ele comece mais na lateral aqui dos cabelos, ó. Eu vou botando um por um aqui, ó. Assim. Que ele fica assim na frente, ó. Depois esse aqui vai ficar liso, assim, porque a gente vai pranchar pra ele ficar liso, tá? Então, agora o que que eu faço? Eu vou colar só essa pontinha aqui, ó. Debaixo do meu cabelinho. Então, eu vou puxar ele aqui e vou alfinetar ele aqui, ó, já jogando mais por cima aqui dos cabelos mesmo, ó. Eu vou alfinetar ele aqui, ó, na posição que eu vou querer colar ele depois, tá? Eu vou deixar todos alfinetados, porque vai facilitar na hora da nossa costura, tá? Nossa costura não, da nossa colagem. Então, ó, eu jogo e alfineto ele, ó. Pego esse daqui, jogo do lado e alfineto. Lembrando que a gente não puxa eles aqui na frente, deixa eles mais topetinho mesmo, ó. Puxo esse e alfineto. Deixo todos alfinetados, que depois eu só coloco a colinha ali, ó. Puxo e alfineto ele. Desse jeito. E daí eu passo o quê? Eu passo cola aqui na ponta, porque depois quando eu tirar o alfinete, eu só passo a cola e coloco ele de volta no lugar. Já tá na posição certa dele aqui, ó. Puxo e alfineto. Aqui. Puxo e alfineto. E o último aqui, ó. Também mais de ladinho, como a gente fez ali do outro lado, ó. Mais de ladinho, pegando mais na lateral aqui do cabelinho, ó. Puxo e alfineto. Tá? E agora é só a gente vir com a colagem. Daí ele vai ficar assim, ó. Ele não ficou esturricado aqui na frente, ele ficou levantado, mas não ficou esturricado. E aqui em cima ele vai ficar assim, ó. Também não fica esturricado na cabeça, porque a gente não vai colar todo, a gente vai colar só mais ou menos um dedinho no final aqui, tá? Só pra posicionar ele. Depois, a gente vai passar a prancha aqui, a chapinha,
ou ferro de passar, vocês vão colocar assim, vão passar ferro ou vão passar uma prancha para que ele fique bem retinho aqui, ó. Eu não vou conseguir passar a prancha com vocês aqui porque a minha tomada é longe, então o meu cabo não chega aqui, né? Mas eu vou pranchar o meu aqui e nesses aqui eu não vou colar, esse eu vou deixar solto, tá? Vou pranchar e vou deixar solto. Talvez depois, se precisar, eu vou botar um pinguinho de cola só aqui no início da cabeça. Mas acredito que não, acredito que ele vai ficar solto assim mesmo, tá? Mas vamos fazer a colagem desses aqui agora. É só ir soltando os alfinetes aqui e fazendo a colagem, então, dessa parte aqui, sempre aqui mais ou menos um dedinho aqui atrás, a gente cola ele, tá? Então, aqui, ó, tá tudo colado e alfinetado, o cabelinho dele, já tá todo feito, ó. E agora essas mechas longas, como eu falei, depois a gente vai pranchar e tudo. Mas enquanto isso, eu não vou fazer isso agora. Eu vou tocar elas aqui pra trás pra elas não me atrapalharem. Porque a gente agora vai começar a fazer as pinturas do nosso avatar, tá? Então, eu vou fazer as pinturas dele com tinta de tecido. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Uma pintura simples, não vou fazer muita coisa, assim, difícil de fazer. E daí a gente vai deixar secar cabelo e pintura. E depois que tiver tudo seco, a gente vai só encaixar a cabecinha articulada dele aqui, ó. Tá? Então, vamos seguir aqui agora com a pintura. Então, aqui, ó, pessoal, pra mim começar a pintar, eu já preparei aqui a tinta amarela, um tom de amarelo aqui, pra começar a fazer as pinturas primeiro das pernas, tá? Então, eu ergui aqui, ó, tudo que pode me atrapalhar na hora de pintar pra mim não manchar, tá? Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou até tirar a cabeça aqui, porque ela não tá com a cabeça, então não preciso que a cabeça fique aqui. Eu vou vir com a tinta amarela e eu vou marcar primeiro as pernas do meu avatar, tá? Aqui não tem uma regra de pintura, tá? É meio aleatório aqui. E quem tem mais habilidade aí com pintura vai sair melhor que eu. Eu não sou muito habilidosa com pintura, não, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer mais ou menos na mesma direção as duas perninhas, ó. Eu já fiz a primeira aqui pra pegar a prática, né? Agora, eu vou vir aqui na segunda, ó. Eu vou determinar aqui uma carreira e vou tentar pintar em cima dos pontos dessa carreira, tá? Como eu falei aqui, ó, não tem uma regra. Eu só tenho que circular aqui a perninha dele com o fio amarelo, com a cor amarela, tá? Vou passando aqui. Esse pincel que eu tô usando aqui é pincel normal de maquiagem, que é um pincel chanfrado. Mas se vocês têm um pincel aqueles de pintar pano de prato, acho que vocês vão sair melhor. Esse aqui tem a cerda meio macia, tô adaptando ele aqui. Ó. E vou contornando aqui, ó. Esse aqui é tinta de tecido. Mesma tinta que a gente usa aí pra pintar pano de prato. Quem não tiver tinta aí e não quiser fazer essa parte da pintura, não precisa, tá? Eu tô tentando fazer o mais parecido com o personagem. Mas não é assim também. Vocês precisam fazer essa pintura, tá? Ó. Vou contornando aqui toda a perninha, fazendo a pintura aqui da perninha, tá? Assim. Não sou aquela mais habilidosa com pintura. Vou fazendo dentro do possível aqui, tá? E vou contornando aqui, ó. É bem como se tivesse, né, pintando tecido, né? A tinta tem que estar molinha, tá, gente? Eu botei ela aqui no pratinho, porque eu diluí ela um pouquinho de água, pra ela ficar bem molinha. Ela não pode estar grossa, senão vocês não vão conseguir pintar direito com a tinta grossa. Tá? Ó, então aqui, ó. Tá? Fazer as duas perninhas assim. Então, aqui, ó, meninas, pintado, tomem cuidado que onde vocês pintarem errado não tem volta, tá, gente? Isso aqui é tinta de tecido, não é que nem blush que lavou e sai, tá? Então, por isso que eu disse, se vocês não têm muita confiança, não façam, tá? Agora, eu vou passar uma listra aqui na cintura dele também, tá? Que ele também tem uma listra aqui na cintura. Então, eu vou vir aqui e vou passar uma aqui bem na carreira de baixo do rabinho dele aqui, ó, tá? Então, eu já vou seguir daqui de trás pra mim poder me guiar, ó. Eu vou também limpando aqui sempre o meu pincel num papelzinho, alguma coisa. E aqui, ó, não tem muita coisa, é só ir passando assim, ó. Tá? Quanto mais vocês inventarem coisa aqui, mais difícil, mais fácil de errar. Então, só passem assim e vão levando a pintura esperando secar pra não borrar, tá? Ó, vou seguindo aqui. Seguindo a linha aqui também, ó. Tá? É uma pintura, então não tem como ficar perfeita, né? Vai ter falhas, mas é normal, é um artesanato, né, gente? E como eu falei, se vocês não se sentem seguras com a pintura, não façam, tá? Vou contornar aqui toda a minha volta aqui com a minha pintura. Então, aqui, ó, meninas, pintei aqui toda a parte
da cintura e das perninhas, tá? Então, eu vou deixar agora ele de pezinho secando, cuidando pra gente não manchar, né? E vamos começar a fazer a pintura do rosto. Pra fazer a pintura do rosto dele, eu vou usar uma sombra azul bem pigmentada que eu tenho aqui, ó. E depois eu vou usar a tinta de tecido, tá? Eu não vou trabalhar com tinta nas partes azul aqui, porque a chance da gente errar aqui é muito grande. E o azul aqui, na verdade, é só um sombreado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com a tinta azul, com a sombra azul. E vou passar ela aqui no meu pincel. E daí eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a marcação aqui do narizinho dele, ó. Assim, ó. Vou vir assim. E vou contornar aqui, ó. Dos dois lados, da sobrancelha até o canto do nariz, assim, ó. Essa sombra, ela é bem pigmentada, então ela vai me dar um resultado bom. E aqui eu fico com muito receio de trabalhar com a tinta de tecido e não ficar bom. Então, vou fazer só as partes brancas com a tinta de tecido, tá? Assim. Agora, a gente vai fazer o contorno nas laterais do olho dele. Assim. Aqui não tem jeito certo e errado de fazer isso aqui, né? Porque a pintura deles é aleatória, né? Então, não tem jeito certo e errado de fazer, tá? Só vocês ir contornando. Aqui também, com o blush, caso eu erre, é só eu lavar que ele vai sair. Com o blush não, né? Com a sombra. Ó. Vou passar. Daí vocês vão me dizer, mas quando lavar não vai sair? Vai, né? Porque tudo na vida não dura pra sempre, né? Mas eu prefiro que a cliente vai demorar pra lavar, que saia na hora da lavagem, do que eu erre com a tinta de tecido e tenha que fazer outra cabeça, né? Então, mas quem aí tem bastante habilidade com a pintura, fique à vontade. Tá? E aqui eu vou fazendo aqui umas pinturas meio aleatórias na cabeça dele aqui, porque não tem uma regra, né? Ele é meio aleatório mesmo, as pinturas. E é um artesanato, né, gente? Não esqueçam disso. Então, não tem que ficar perfeito. Lá na perninha eu até faria com sombra também, mas eu não tenho uma sombra amarela igual aquela, então lá eu tive que fazer com a tinta. E as pintinhas marrom também, marrom não, desculpe, branca, eu também preciso fazer com a tinta de tecido, porque eu também não tenho. Mas daí são coisas mais fáceis de acertar, né? Essas pinturas aqui já é um pouquinho mais complicada de trabalhar com a tinta de tecido, né? Eu vou contornando aqui uns sombreados azul em alguns lugares que eu acho que lembra. E vou fazendo aqui em tudo em volta. Com a minha sombra azul. Porque é um contraste de azul, né? Dependendo do azul que vocês trabalham, se vocês trabalharam com um azul mais clarinho, tentem fazer isso aqui com um azul mais escuro. Tá? Vou fazer. Vou fazendo sempre acompanhando os dois lados, ó, ao mesmo tempo, pra não ficar muito diferente um lado do outro, né? Como eu falei, né? Não tem uma regra aqui. Pode pintar. Olhem umas imagens da peça na internet e pintem como vocês achar melhor. Talvez também com um pincel bem fininho, desses de pintar pano de prata, vai ser mais fácil quem for trabalhar com a tinta de tecido nessa pintura aqui. Eu, como não tenho, acabo usando esse pincel de maquiagem, eu prefiro não arriscar pra não errar. Ó. Fiz algumas marcações aqui, e agora eu vou fazer também com as pintinhas com a tinta branca. Eu vou esperar secar o corpinho, porque lá no corpinho eu também vou fazer umas marcações, assim, com a tinta azul, com a sombra azul, tá? Mas eu vou esperar secar bem aquela parte da tinta de tecido pra depois fazer lá. Mas depois eu mostro pra vocês o que eu fiz, porque é exatamente isso aqui que eu vou fazer lá também, tá? Vou fazer agora, então, a parte com o branco.
Tá, então aqui, ó, fiz a parte do contorno azulzinho aqui, então, ó. Tá? Agora eu vou vir com um blush rosa. Blush não, né? Que é sombra. Que a sombra é mais pigmentada, ó. E vou botar aqui dentro da orelha dele aqui também, ó. Porque aqui também ele tem uma parte que é rosada. Aqui também pode ser com tinta de tecido. Eu tenho poucas cores de tinta de tecido, então aqui, ó. O meu rosa que eu tenho ali, um é muito escuro e um é muito claro. Então, eu vou apelar de novo aqui pra tinta de tecido. Pra tinta de tecido não, pra sombra, tá? Ó. Lembrando que vocês podem fazer com a tinta de tecido, não tem problema nenhum. Deixam ela bem diluída na água, né? Fazer toda a parte interna aqui da minha orelhinha. E outra que se é uma sombra bem pigmentada, ela não sai com tanta facilidade, tá, gente? Ele realmente vai ser só quando a pessoa lavar a peça. E as pessoas demoram bastante tempo pra lavar uma peça de amigurumi, né? Não é uma coisa que a gente lava toda semana, né? Ó, tá? Feito aqui dentro das orelhas, agora vamos pras pintinhas brancas. Para as pintinhas, sim, eu vou usar a tinta de tecido, como eu falei, eu preciso de uma coisa que seja redondinha, assim. Então, eu vou usar a agulha de tapeceiro, porque ela não tem ponta, ó, então ela é mais fácil de fazer. Vou fazer as pintinhas com a ponta da agulha de tapeceiro. Então, eu vou molhar aqui, ó, a minha tinta. E aqui também são algumas pintas meio aleatórias, tá? Então, também não tem muito o que eu fazer aqui, ó. Vou contornando aqui pequenas pintinhas brancas, tá? Ó. Vou fazendo... Assim, ó, são pequenas mesmo, tá, gente? Não precisa fazer nada muito... Vou pegar um papelzinho pra mim limpando a ponta da minha agulha. Então, aqui, ó, pra mim ir limpando toda vez que eu fizer aqui, ó, eu vou limpando pra não acumular a tinta, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Também são pontos desencontrados, eu mal encosto a agulha aqui, ó, pra não ficar muito marcado, tá? Tá? E aqui os pinguinhos brancos também são aleatórios, tá? Não tem um lugar de certo e errado de fazer. Vocês façam como vocês preferirem. Eu mais ou menos fui olhando imagens dos personagens na internet e mais ou menos tô me guiando aqui, ó. Cuidem, né, pra não manchar. Ó, tem lugares que o fio, ele desfia, tem que cuidar muito quando a gente for, ó. Por isso que tem que estar toda hora limpando a agulha, tá? Pra não ficar resíduo na agulha que pode comprometer aqui a pintura de vocês, tá? São pintinhas bem pequenininhas, realmente, então é tudo muito delicado. Com muita delicadeza pra não errar. Vamos fazendo e vão limpando, porque senão a tinta vai secando também e daí vai ficando ruim. E outra que é um artesanato, né? Nunca vai ficar perfeito. A gente tenta fazer o mais perfeito possível, mas nem sempre vai ficar. O fio desfia, tem partes que o fio tá desfiado, então tem que cuidar pra não manchar. Quem não se acha apto aí a trabalhar desse jeito, aí não faz com a tinta, né? Pula essa etapa e deixa assim. E aqui, então, vamos seguir fazendo os pontos aqui, não tem muito o que a gente fazer aqui, além de... Eu marquei aqui o meio pra mim não me perder, pra mim não errar aqui a simetria do meu avatar. Tô limpando aqui na mão, já até desisti do papel, mais fácil. E eu vou seguindo aqui, fazendo, então, o meu avatarzinho aqui. Pintando ele. Aqui também não tem, né? Um lugar certo e errado de vocês fazerem essas pintas. Pode fazer onde vocês acharem melhor, tá? Importante que vocês vão sempre limpando a ponta aqui pra não sobrecarregar. E vamos fazendo aqui. Eu já tô com as mãos tudo sujas, que tem que cuidar pra não manchar minha peça. Essa parte aqui é uma parte bem minuciosinha, que é bem... Tem que tomar bastante cuidado pra gente não manchar, né? Tá? Vou fazer aqui as minhas pintinhas e depois eu volto, então, mostrando pra vocês aqui o resultado, tá? Porque aqui eu vou escolher uns lugares aqui e depois vocês vão ver, conforme eu fiz aqui.
Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz todas as pinturas do meu avatar, tá? Porque é sempre as mesmas pinturas. Então, aqui, ó, no rostinho eu fiz alguns pontinhos. Como eu falei pra vocês, não tem uma regra, você pode fazer como vocês preferirem, tá? Então, eu fiz alguns pontinhos branco aqui no rostinho dele e fiz os contornos com a sombra em alguns lugares também. E depois eu fiz a mesma coisa aqui no corpinho dele, ó. Fiz uns contornos aqui nas laterais, um pouquinho no braço e também passei uns pinguinhos branco no corpinho dele. A única parte aqui, então, que eu fiz com a tinta, que eu fiz com sombra foi as partes azuis, porque eu não tinha tinta de tecido azul. E também me senti mais segura com a sombra, tá? Mas vocês podem fazer tudo com a tinta de tecido, não tem problema, tá, gente? Ó, e eu já adiantei porque é sempre a mesma coisa aqui, então vocês aí não vão ter dificuldade de fazer, tá? Agora, outra coisa que eu fiz aqui, que eu vou mostrar pra vocês, eu fiz uma lança pra ele. Isso aqui é palito de churrasquinho, que eu cortei o palito de churrasquinho aqui, lixei aqui na ponta pra fazer, tipo, uma lancinha. E aqui eu só passei um fiozinho marrom aqui na ponta, tá? Depois essa lança eu vou fixar aqui na mãozinha dele, tá? Eu vou colar essa lança aqui, ó, do chão até a mãozinha dele, assim, vou erguer um pouquinho mais, e vou colar com um pinguinho de cola instantânea aqui, tá? Porque, como eu falei, essa peça aqui é decorativa, tá, gente? Porque é um presente de aniversário da minha filha. Então, vai só pra decoração, que é o Funko Pop. De repente, se vocês vão fazer essa peça pra criança, não façam a lança e não colhem. Não façam a lança, tá? Porque talvez isso aqui, pra uma criança, não é recomendado, tá? Então, eu não aconselho que faça a lança. Como a minha filha já é grande e é só decorativa pro quarto dela, eu vou botar a lança assim, até mesmo porque ela me pediu a lança, tá? Então, aqui, ó. Agora, a última etapa que a gente vai fazer aqui do nosso Funko Pop, que, né, como vocês viram aqui, ó, eu deixei secar bem de um dia pro outro. Então, agora eu só vou fixar a cabeça do nosso Funko Pop. Aqui a gente já tinha passado e voltou com o fio aqui, então eu vou voltar com ele aqui por dentro e vou sair com ele aqui em cima na cabeça, ó. Tá? Em qualquer ponto aqui da minha cabeça eu vou sair com ele. Que nem a gente já tinha feito antes, tá? A gente agora vai fazer a cabecinha dele articulada, ó. Então, eu passei com o fio e saí aqui em cima, ó. Agora, eu vou vir com o fio do pescoço e vou sair no mesmo lugar. Tem que ser no mesmo ponto, tá? Ali em cima que a gente saiu, pra gente esconder embaixo do cabelo essa amarração aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, também por dentro aqui da cabeça dele. E vou sair exatamente no mesmo lugar, aqui em cima, no mesmo pontinho aqui em cima. Pra poder amarrar os dois depois juntos, ó. No mesmo ponto eu tenho que sair, ó. Pra depois esconder eles dentro do cabelo, tá? Tá? E daí é só eu puxar o fio aqui da cabeça, do pescoço também, tá? Agora a gente vai encaixar aqui a cabeça do nosso Funko Pop, vamos puxar esse fio e vamos encaixar aqui a cabecinha, tá? Ó, desse jeito. Vamos encaixar bem. E agora a gente vai puxar esses dois fios aqui bem puxados, tá? Tanto o do pescoço quanto o da cabeça, os dois tem que estar bem puxadinho, tá? Pra gente amarrar e esconder. Que é isso aqui que vai dar, ó, o pescoço, a cabecinha dele... Meu Deus, perdi a palavra agora. A cabecinha dele... Agora eu vou puxar bem aqui e vou amarrar. A cabecinha dele... Meu Deus, perdi a palavra, gente. Ó. Vou dar vários nozinhos. E agora eu vou voltar com esses nozinhos pra dentro aqui. E esconder ele dentro da cabecinha do meu Funko Pop. Ó. E aqui eu corto os excessos. Pra deixar a cabeça dele... Meu Deus, gente, eu esqueci o nome agora. Me deu um branco. Não. A gente tá tentando me fazer lembrar o nome. A cabeça dele... Misericórdia. Articulada, pelo amor de Deus, gente. Deu um branco aqui, ó. Daí, isso aqui faz com que a cabeça dele fique articuladinha, ó. Você pode mexer a cabeça dele de um lado pro outro e ela tá sempre articulada. E daí, isso aqui faz com que a cabeça dele fique articulada, ó. Tá? Ela vira pra todos os lados e não sai porque a gente amarrou, tá? Que esse daqui também é o legal do Funko Pop. Daí ele tem a cabeça articuladinha que a pessoa mexe como ela quer, tá? Então, agora eu vou só colar a lança aqui na mão do meu Funko Pop e ele tá finalizado, tá? Ó. E ele ficou muito legal. Eu adorei esse resultado desse avatar Funko Pop. Espero que vocês também tenham gostado. E se vocês gostaram, me digam aí se vocês querem mais aulas de Funko Pop, de outros personagens de Funko Pop que eu vou trazer pra vocês, porque eu achei bem legal, gostei demais de fazer essa receita aqui. Adorei criar esse Funko Pop. Fazia tempo que eu queria fazer um Funko Pop. Agora eu tive a oportunidade de fazer e eu amei. Então, se vocês querem mais personagens na versão Funko Pop, deixem pra mim aqui no comentário que eu trago mais personagens. Que agora eu já tenho o meu padrãozinho do Funko Pop pronto aí. Então, pra mim, é bem mais legal de trazer bastante aulas aí de Funko Pop, tá? Super beijinho pra todo mundo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Beijos! Não esquece de, depois que terminar teu Funko Pop, me marcar lá no meu Instagram que eu amo ver o trabalho de vocês.
Beijinhos, até mais!